Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que estiver assistindo. A nossa apresentação é sobre inteligência artificial para reconhecimento de cor e identificação de objeto. Nós somos a turma C71 e os integrantes são Victor Silvano Verri, Lucas Martins Cardoso, Vinícius Francisco Pinha. Primeiro, eu vou falar da evolução das tecnologias. Como vocês podem ver na imagem, elas eram muito maiores em relação a hoje e em funcionalidade também teve um aumento gradativo de memória e funções. Um CD, por exemplo, ele não conseguiria gravar o tanto de músicas que um pendrive consegue gravar hoje. Possibilidade de resolver problemas que antes eram mais complicados e ganho de tempo. Hoje em dia, muitas indústrias utilizam inteligências artificiais ou até mesmo tecnologias que ganham muito tempo porque não tem interferência humana e as máquinas conseguem tomar decisões sozinhas, tornando muito mais prático e rápido coisas que antigamente, nossa, demoraria muito. Automatização. Todas as indústrias hoje em dia optam pelo sistema automático justamente pelo que a gente acabou de falar, que antigamente era muito mais difícil sem esse sistema automático e muito mais lento. Então, sem interferência humana, acaba ficando muito mais rápido e prático. Então, hoje a inteligência artificial já faz parte de muitas coisas que a gente utiliza no dia a dia, economizando tempo para a gente e fazendo as coisas ficarem muito mais fáceis. O nosso trabalho é desenvolver uma inteligência artificial que consiga identificar cor e identificar objetos. E essa inteligência artificial, por exemplo, conseguiria resolver problemas como categorização de imagens, identificação de objetos, identificação de cores e soluções de problemas industriais. Categorização de imagem é uma coisa muito complicada porque pense antigamente quando você tinha, sei lá, 10 mil fotos empilhadas e você tinha que colocar, sei lá, quais eram na praia, quais que eram nas montanhas, e hoje em dia fica muito mais fácil e automático fazer isso. Se você quer procurar uma imagem para mostrar para alguém, fica muito mais fácil você pesquisar uma palavra-chave, como por exemplo praia, ou pode ser a data. Identificação de objetos é a mesma coisa, você pode colocar carro para procurar imagens, fica muito mais fácil. E solução de problemas industriais, hoje em dia, na parte de agro, muitas máquinas utilizam inteligência artificial para identificar tomates maduros, identificar pragas, e, entre outras coisas que acaba sendo muito utilizado. Bom, eu sou o Vitor Verri e eu vou falar um pouco sobre as linguagens e os programas utilizados no nosso projeto. Dentre as linguagens, a gente utilizou o HTML e o JavaScript com a extensão do TensorFlow para montar o programa, o site em si, né, com as funcionalidades. E os programas, teve uma aplicação web que é o Teachable Machine, que é uma aplicação web disponibilizada pelo Google, que ela basicamente mostra como funciona um machine learning através de uma configuração rápida que ele mesmo disponibiliza sobre redes neurais, e isso de forma bem intuitiva. O Visual Studio como IDE, né, para codar, e o ODV4 Toolkit era uma aplicação em Python que foi utilizada para baixar as imagens em grande quantidade e já selecionadas pelas categorias. E o dataset da Google, que é o Storage Google APIs, que foi disponibilizado para a gente fazer a captura de todas essas imagens por categorias. Bom, no final do projeto, o nosso banco de dados foi com 25 objetos categorizados, totalizando 6.093 imagens. Dentre as cores, a gente teve o verde, o azul, o vermelho, a branca e a preta, categorizadas e respectivamente com 130, 258, 105, 230, 211 e 219 imagens cada. Eu sou o Vinícius Pinha, agora eu vou falar um pouco sobre os códigos. Esse aqui é o início do código HTML.
o final do código HTML. Aqui já está o header e o footer já, junto com os botões e com os scripts que o Teachable Machine exige de que a gente coloque dentro do HTML. Esse é o código JavaScript, o início dele. Ali no início já está bem destacado, são as URLs das duas inteligências artificiais desenvolvidas pela Teachable Machine, que a primeira é de objetos, a segunda é de cores. Logo após é o código, fazendo a sua funcionalidade para ligar a câmera e fazer a análise da imagem, utilizando a inteligência artificial. E aqui no final é onde tá programado para ele mostrar na tela, mostrar no site qual foi a probabilidade e qual foi a categoria que esse objeto que está sendo capturado pela câmera tem a maior probabilidade. Aqui é uma simulação, a gente tirou uma captura de tela, aí a gente colocou um livro na câmera e ele identificou com 100% o livro. Aqui é uma simulação de cor, a gente colocou um objeto com algumas bolinhas de plástico e ele identificou as cores das bolinhas, que são amarelo, com também 100%. E agora eu vou estar mostrando um pouco na prática aqui. Vou pegar onde está aqui. Isso aqui a gente hospedou o site no Netlify. E aqui com o logo da UTF, o título do projeto, nós, os integrantes, aqui um footer, um rodapé básico, os botões de atualizar página, identificar cor e identificar objetos. Como começo, a gente vai começar identificando 2 objetos. Ele pede a permissão para a câmera, após concedida, aqui como a gente citou, ele sempre está capturando algo, que foi o diferencial que a gente colocou no relatório, que esse foi um dos problemas, ele não fica identificando que não tem nenhuma identificação, ele não identifica que não tem nada identificado, ele sempre está identificando alguma coisa, mesmo que não haja nada. Aí, por exemplo, aqui que já está a arma, ó, se a gente colocar uma arma de brinquedo, ele identifica, uma com algumas variações, dependendo de posições principalmente, ó, ele vai identificar, e essas variações principalmente são por a gente ter, pelas imagens da storage de Google APIs que a gente obteve, elas possuem outros objetos dentro da imagem, então ela possui outra imagem, ela não tem um algoritmo, né, uma inteligência artificial tão correta. Aqui é um livro, ó, dependendo da posição como eu citei, ele pega por 100%, 90%, e agora a gente vai atualizar a página e mostrar algumas cores. Novamente ele só vai solicitar. Ó, aqui ele colocou none, a gente colocou um background já pré-configurado. Aqui, como já identificado, ó, o amarelo, o verde também, como não estava lá no outro, mas ele identifica também. E aqui um vermelho. Aqui está bem preciso, ele tá pegando mais o background, caso tire, mas de cores mesmo tá bem, tá com uma assertividade bem alta. Retornando. Agora o VR vai continuar falando aí sobre os erros encontrados. Bom, eu vou falar um pouco sobre os erros encontrados no nosso projeto. Um deles foi a categorização de objetos simultâneo, que a gente acabou optando por um código de um vídeo já pré-estabelecido, e nele era mostrado o mais provável entre os objetos categorizados. Então não tinha categorização simultânea. Não identificava simultaneamente 2 objetos por frames, por exemplo. Que era algo que a gente, no início do projeto, a gente desejava ter feito. E outro erro foi o juntar as aplicações de identificar cor e objeto, justamente também por esse impasse de a gente não conseguir categorizar mais de um objeto simultâneo. Se colocasse também as 2 categorias juntas, ele iria priorizar uma coisa só para ser mostrada e não as duas, tipo um objeto, um machado vermelho, não iria mostrar as duas. Bom, como conclusão, a gente acabou trocando a nossa definição de 10 cores para 6 cores.
por ter que melhorar algumas imagens do dataset que passavam por outra cor e aí acabavam dando alguns erros. E os objetos de 30 acabaram terminando com 25 cadastrados funcionando. Talvez a taxa de acerto, né, seria um pouco melhor se a resolução da câmera fosse um pouco melhor, que a câmera que a gente utilizou é uma câmera HD, né, 720p. Mas por incrível que pareça, o trabalho superou as nossas expectativas, porque deu para a gente aprender bastante com o projeto e com a implementação. E sendo um possível tema para uma iniciação científica ou um TCC futuramente. Aqui as nossas referências do trabalho. E é isso. Muito obrigado.